nosso Pai de bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, para uma coisa que eu nunca tinha feito. Me sinto feliz por estar aqui, junto com meus amigos espirituais, aqueles que nos ajudam lá na nossa casa. Estamos aqui hoje para um depoimento, para que possamos entender e compreender o nosso passado, o passado da nossa casa. Muitos lá passaram, mas poucos estão aqui para explicar o passado daqueles que já se foram. E nós agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui e explicar aquilo que viemos fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Bem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Conversas da Alma. Já começamos essa conversa com uma oração. Essa casa, esse espaço está se tornando uma extensão do Centro Espírita Cristão. E hoje o motivo de trazê-los aqui é justamente a gente contar a história de como tudo começou. Estamos aqui com a Dona Diva, esposa do seu Marcos, uma das fundadoras, o fundador do Centro Espírita Cristão, há 40 anos atrás. Então terá muita história para nos contar. Dona Lourdes, também trabalhadora incansável, uma formiguinha que não para de trabalhar. Seu Cristóvão, conhecido como Seu Cris. Seu Cris foi quem me recebeu, então não tem como eu não me emocionar, que foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei lá, quando eu pisei assustada, nunca tinha pisado num centro espírita, não sabia o que era, passando por uma série de questões. E eu lembro exatamente o senhor sentado ao meu lado, segurando as minhas mãos, dando uma batidinha nas minhas mãos, e falava assim para mim: filha, você não imagina onde você vai chegar. Você não imagina. Tudo que você está passando hoje vai passar. Tenha fé em Deus. Eu me emociono porque hoje eu estou aqui, né? E quantos outros não passaram pela mesma situação? Então, seu Cris, eu brincava que o senhor era o meu pai aqui na Terra, porque o meu pai já havia desencarnado, que eu sabia que o senhor ia ser meu porto seguro para o que eu precisasse. Então, eu lhe agradeço imensamente por todo amor, né, que o senhor me recebeu e me orientou. Saiba que eu ainda me lembro disso até hoje. Todas as pessoas que passam por ali, eu guardo recordações dessas pessoas, principalmente daquelas que eu recebi o amparo, o carinho, como eu pude ajudar também. Aquela família das irmãs, que nós chamávamos elas de Fat Family, eles me ajudaram. Agradeço tanto eles, assim como eu te ajudei, eles me ajudaram. Eles me ajudaram de tão bom coração que hoje eu me lembro deles. Eram Fat Family porque elas eram todas gordas. Então, agradeço muito, elas me ajudaram de coisas que até hoje eu ainda guardo elas aqui no meu coração. Então, muito obrigada. E tudo isso só foi possível porque essa história começou lá atrás. Só lá atrás que essa história começou, Dona Diva. Então, gostaria que a senhora contasse um pouquinho como foi esse começo. Seu Marcos, fundador da casa, hoje não está mais no nosso plano, mas continua como trabalhador incansável no plano espiritual e auxiliando a casa. Mas que a senhora começasse a contar como foi, né? Essa aproximação com o espiritismo, a ideia dele montar um centro espírita, enfim. O Marcos, ele não acreditava muito, ele era assim, durão, ele não acreditava em nada. Então, aí um dia um amigo, ele conheceu um amigo que trabalhava lá no mapping,
e estava muito doente, ia num centro fazer tratamento. E ele ia acompanhar ele sempre, e aí ele ficou gostando, né? Da religião. Aí ele ficou e foi num centro, ele falou, quero ver se é verdade, num centro que gira a pessoa. Isso há 40 anos, mais de 40 anos atrás, hein? Daí eu falei, Marcos do céu, não vai, né? Você não, eu vou lá para ver se o que acontece. Aí ele foi, giraram, ele falou, tô bem. Saiu de lá, veio sentar e falou, é uma coisa mesmo, né? Só de Deus mesmo. Aí ficou, né? Aí começou com o seu Oswaldo. O senhor conheceu o seu Oswaldo? Não, porque ele não era desse tempo. Não. Lá nas 40 eu não fui. Eu quero dizer que eu só comecei ali na estrada da Fazendinha. Depois, então, eu vou partir por ali. Não, o senhor ia lá no centro, com o seu Oswaldo. Na colina? Na colina eu não ia. Não fui. Eu fui lá uma vez, entenda bem, eu fiquei doente, fui assaltado e aquele assalto me transtornou terrivelmente. Então eu comecei tratando com um psiquiatra e como eu sou filho de pais espírita. Então um dia eu pensei assim, se eu tiver que seguir alguma religião, seguirei o espiritismo. Então, eu procurei uma casa espírita que fosse perto da minha casa, que eu pudesse ir até a pé. Então, fui lá na sua casa, então me mandaram lá para a Estrada da Fazendinha. Depois que fechou lá em casa, né? Porque a gente cedeu toda a casa e fomos morar lá na Lapa, né? Daí o Collor entrou, mudou tudo, tivemos que voltar para Carapicuíba. Aí voltamos, o centro ficou só lá no fundo, né, naquele salão. Aí ele falou, fica no salão até a gente ajeitar. Aí tinha um rapaz também que frequentava o centro, agora não estou lembrando o nome dele. Ele era muito bom e ele começou a procurar um lugar para fazer o centro, né? Para construir de fato. Para construir o centro. Aí ele achou essa casa, esse terreno, falou com todos, ele frequentava a casa. Falou com todos, todo mundo aceitou, aí começou a construir lá, né? Construir lá, depois que ficou pronto, passou tudo para lá, né? E ele continuou lá também, ele era um rapaz bom, trabalhava. E depois sumiu. Eu sei qual que é. Não era o Claudemir? Não, Claudemir não, era... Eu agora não estou lembrando o nome dele. Ele era jovem ainda. Ele era bem novinho. Mas, e dona Diva, como que o seu Marcos teve essa inspiração de querer montar um centro, começar a receber pessoas na casa de vocês, né? Como que isso tudo começou? Ele começou a frequentar uma outra casa para acompanhar o amigo, mas e depois como que foi essa transição até o ponto dele se sentir pronto para montar uma casa espírita? Ele gostou, e esse amigo dele era muito bom, e ele tinha mediunidade muito boa também, né? Então ele ia acompanhar ele quando ele ia fazer o tratamento lá no centro, num outro centro lá. E ficou. Depois que ele ficou bom, tudo, fazia na casa do pessoal. O pessoal chamava para ir fazer uma oração, né? Ver o que estava acontecendo na casa. Aí foi juntando gente, veio gente de São Caetano, São Bernardo, tudo para trabalhar no centro. Tudo lá em Carapicuíba, vieram de longe. Vinham de longe. E ficou assim, os trabalhadores. Todo domingo, ó, muita gente lá, né? Tinha bastante gente. E foi indo, construiu a casa, né? Aí mudou tudo para lá. E esse rapaz também depois deixou de ir no centro. Alguma vez eu conversei com ele, encontrei com ele, mas
Não foi mais no centro. E os estudos, assim, essa parte essas pessoas que lá iam, elas estavam todos estudando juntos, meio que por conta própria, lendo livro. Como que foi esse conhecimento, essa expansão desse conhecimento do seu Marcos? Conta um pouquinho pra gente, qual foi esse caminho dele? Ou foi uma coisa muito mais intuitiva e as coisas foram acontecendo? Quando eu falo intuitiva, a gente sabe que é com a organização de um plano espiritual. Mas ele tinha duas primas, uma tinha mediunidade e onde ela entrava, ela já recebia, né? Onde ela entrava, ela já recebia. E o Marcos falava para ela que não podia, né? Tinha que ser com calma, lugar protegido. E daí ela foi melhorando, ela aprendeu, ela ia nas casas assim, já não recebia sem ser na hora certa, né? E eram duas irmãs, elas ajudaram muito lá no centro, elas moravam lá longe também, elas vinham todo domingo elas estavam lá no centro. E foi levando assim até... E o Marco sempre falando, conversando, não pode receber assim fora, né, dos trabalhos, receber na casa dos outros quando você chega, você tem que se controlar. Ele falava mesmo, ficava bravo com elas até. E foi levando, ela aprendeu e ela era uma boa médium. Você conheceu a Zica? Elas eram duas irmãs, Zica e Zoca. Uma não tinha mediunidade nenhuma. Se não for lá para o cristão, no que é hoje, eu não as conheci. Eu conheci ali somente o Zé Hermetério, esse jovem que a senhora falou foi para lá. O Maurício. E desses antigos aí, eles debandaram antes de ir para lá. Então começou ali, o seu Marcos começou a formar gente nova lá. Na Casa Nova. Na Casa Nova. Não, pode falar? Pode, seu Cris. Então, eu posso dizer alguma coisa lá do cristão? Não sei se está na hora ainda. Claro, a hora que o senhor quiser. Entre 23 e 25 anos, eu tenho muita história ali. Eu cheguei lá, eu me lembro bem que o saguão de baixo tinha só os blocos à vista, não tinha reboco, não tinha nada. O chão ali e as cadeiras havia, entendeu? Eu tomei muito passo embaixo da escada daquele que sobe lá para cima. Então, o seu Marcos me deixou coisas bastante interessantes para mim. Então, ele me deixou muita exemplos. Ele não dizia para mim, você tem que fazer isso. Ele deixou exemplos. Entendeu? Uma coisa que eu digo dele, a primeira coisa que ele chegava lá, ele ia arrumar as cadeiras. Eu faço isso hoje. Não peço para ninguém, eu faço. Uma pipoca que estivesse no chão, um papelzinho, ele pegava lá. Eu via ele fazer. Então, hoje eu faço isso. Então, chegou um dia lá, depois de muito tempo, eu já fazia tempo que estava lá. Depois eu vou voltar ainda. Ele disse lá, na mesa mediúnica, falou, tem alguém aqui que queira ficar lá embaixo atendendo o pessoal? Ninguém levantou a mão. Eu falei, se ninguém levantou a mão, vou levantar. E levantei a mão. Ele falou, então você vai ficar lá embaixo, cuidando disso. Mas, voltando ao seu Marcos. Seu Marcos, ele não montou, ninguém monta um centro por esporte. Sim. O seu Marco teve uma missão, assim como Chico Xavier teve a missão, enfermidade, ambos tinham. O seu Marcos, com aquele coração danado dele, ele reclamava sempre, maldizia até do coração, mas até os espíritos tinham dó dele. Mas eu sempre digo que ele trouxe para nós grandes exemplos ali de coisas importantes. Eles eram severos, não tinha um estudo igual se tem hoje, não. A pessoa receber espíritos em qualquer lugar, o seu Marco era severo em bater em cima disso para que as pessoas não recebessem, a não ser lá no Centro Espírita Cristão. E eles recomendavam também que não era qualquer um que pudesse ler as coisas em casa. Eu, então, vendo aquilo lá, eu falei, bom,
Eu vou ler, nós começamos a fazer pintura lá. Eu falei, vou pintar também. Eu não estou fazendo nada errado. Então, eu comecei pintando, eu comecei estudando, eu comecei lendo, e foi aonde eu desenvolvi a minha capacidade de coisas lá no centro, que eu aprendi muita coisa. E hoje eu pratico a pintura com os dedos, não uso pincel. Mas o seu Marco, para mim, foi uma coisa assim, eu até hoje digo bem dele. Ele era meio severo com certas coisas, mas ele era positivo em tudo aquilo que você fazia. No início ali, havia muitos que puxavam o saco dele. E esses puxadores de sacos foram os dissidentes que foram tudo lá pro Chico Xavier. Você entendeu? Me convidaram para ir para lá, eu falei, não, eu não vou. Vou ficar aqui. É aqui que eu comecei, é aqui que eu vou ficar. Estou lá. Talvez morra até lá dentro um dia. Mas estou aí. Pode ser com vocês. Vou puxar na memória outras histórias. Puxar na memória, exatamente. Tem muita coisa. Imagino. E Dona Diva, como que se aproximou do Centro Espírita Cristão? Já frequentava outra casa? Lá foi a primeira... Dona Lourdes, desculpa. Desculpa. Eu fui lá, eu já conhecia algumas casas, mas eu nunca... Não era a sua casa? Não era a minha casa. Aí um dia a Cida Lombello, que é uma das trabalhadoras, você conhece a Cida Lombello, falou assim, minha prima foi num centro e eu fui acompanhá-la e eu gostei muito. Eu falei, eu também quero ir. Aí ela disse, então domingo que vem a minha prima tem que continuar os tratamentos, venha comigo. Aí eu fui. Encontrei seu Marcos, nunca esqueço, como sempre. Na porta, quase na porta, ele entrava assim, daquele primeiro degrau ele parava e ali ele ficava, ele estava com, nesse tempo era o Claudimir, que era o presidente na época. Os dois estavam ali conversando, nos receberam com o maior carinho. Eu olhei para dentro da casa, olhei para lá, para cá. Falei, encontrei a minha casa. E aí, desde 2002. Então, comecei a frequentar, seu Marcos sempre foi aquela pessoa generosa, a Dona Diva lá no balcãozinho vendendo os docinhos, e a gente ficou amiga, que somos amigas até hoje, graças a Deus, e foi assim que eu comecei lá. Daí a Cida, eu lembro que a Cida tinha uma dor de cabeça intensa. O seu Claudimir olhou para ela, que ele era vidente, e aí olhou para ela e falou assim, você precisa pôr essas energias para fora, que ela já tinha ido de psiquiatra, tudo quanto é coisa, e não adiantava. Puseram ela para trabalhar. Para dar passe. Acabou a dor de cabeça. E aí nós continuamos juntas, tudo. E foi passando o tempo, tinha a Alzinete, que na época era a tesoureira do centro. E a gente ficou trabalhando juntas. Aí quando fazia 1 ano ou 2 que eu estava lá, do seu Marco, sempre aquela pessoa maravilhosa que ele sempre foi. O Claudimir depois saiu, aí ficou o seu Gileno no lugar, que ele também é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muita amizade e muito carinho por ele, que ele sempre nos deu a maior força. Aí eu e a Alzinete falamos para o seu Marco, todas as casas dão cestas básicas, dão isso, dão aquilo. Senhor, nós não podemos dar umas cestas básicas também. Ele falou, o centro não tem condição. Aí eu falei para ele assim, e se eu me encarregar de arrecadar esse dinheiro para dar a cesta básica? Aí ele nos deu a liberdade. Eu sei que nós chegamos a doar 69 cestas no Natal.
E era aquelas cestas enormes, mas enorme mesmo, que era o saco de 50 por 80 e ainda levava o saco de limpeza, produtos higiênicos. E ficamos sempre trabalhando, vendendo rifa. Eu levava rifa nos meus trabalhos para vender. Todos os trabalhadores eram muito unidos. Naquela época, eu lembro que depois a Usinete foi ter um bebê, que ela estava grávida, do seu Marco me pôs de tesoureira. Fiquei muitos anos lá de tesoureira até o Sérgio entrar. E eu sei que a gente conseguia, naquela época nós tínhamos 38 trabalhadores. E os trabalhadores eram muito unidos, né? Então, muito unidos. Eu falava assim, gente, precisamos fazer a cesta para organizar cestas para doar. Cada um chegava com uma coisa, chegava com dinheiro. O seu Gileno sempre foi dar o dinheiro. Ele sempre foi. Ele falou, não, eu prefiro dar o dinheiro. Então, e o seu Marco confiava muito na gente. Aí, quando o seu Gileno ficou presidente, aí já estava o centro mais reformadinho, tudo. Aí, como o seu Cristóvão falou, era embaixo da escada, que era o passe... É aquele outro... O padrão. Não era o padrão, era o outro, o anímico. Era ali embaixo da escada. Aí eu falei assim, aqui tem só 2 banheiros. Seu Gileno, vamos fazer um banheiro em cima para as pessoas que tá lá em cima. Não ficar descendo e subindo escada. Ele falou, eu falei, não vou tirar um tostão do centro. Eu falei, nós vamos com as rifas, com as coisas. Conseguimos fazer isso, o seu Gileno sempre apoiando, o seu Marco também. Aí o centro foi crescendo, aí tinha a mesa mediúnica, que era diferente, do seu Marco era diferente da que era de agora. Porque todos os trabalhadores que tinham mediunidade ficavam nos bancos em volta, assim, todos sentados, na sustentação. Tá. E os que davam passagem em volta da mesa. E assim... Aqueles que davam passagem ficavam em volta da mesa. Aqueles que ficavam na sustentação ficavam fora da mesa. Fora da mesa, nos bancos em volta. Desculpa a interrupção. Então, foi toda essa vida. A dona Diva sempre ativa, sempre colaborando, sempre nos ajudando no que podia. Eu lembro, é engraçado vocês falando isso, eu frequento o centro, acho que o quê? Há uns 14 anos, eu não lembro mais ou menos a data, o ano. Eu sei que eu frequento entre 23 e 25 anos. Eu acho que foi uns 14 anos atrás que eu conheci o Centro Espírita Cristão, e é como o seu Cris falou, eu também acabei não indo para nenhuma outra casa. Eu me senti tão em casa lá. É uma família. Que eu fiz, primeiro, toda a questão de eu entender o processo que eu estava vivendo, né? Depois comecei a fazer os cursos, que abriram os cursos na casa, ajudando. E eu lembro perfeitamente também da senhora lá, vendendo os livrinhos, anotando no caderno, fazendo toda essa parte da tesouraria e falando. Eu lembro exatamente. E é bacana de ver que realmente cada um assume uma função. E eu acho que isso que é bacana mostrar, que o Centro Espírita ele só sobrevive com essa ajuda coletiva, né? Um responsável pela cesta básica, outro que vai pensar que precisa construir o banheiro ou reformar o banheiro, porque precisa dessas condições físicas também para uma casa existir e poder acolher, né? Além de todo o trabalho espiritual que é realizado. E quem está nos assistindo, entender que tudo é doação. Então, o Centro Espírita ele só funciona por doação. Doação do trabalho, do tempo e doação financeira para manter realmente a casa e para manter as obras sociais. As obras sociais. E a gente foi levando, aí foi passando de presidentes, né? E... tinha Miriam, na época, foi seu Gileno, depois seu Gileno passou o cargo depois para Miriam, né? E da Miriam veio a Valdinéia, depois veio a
É, quando eu entrei era a Neia, e depois com a Vivi e a Salete. E a Salete. Com a graça de Deus, eu sempre agradeço a Deus, porque eu sei que ela vai seguir o que o seu Marco começou. Uhum. Exatamente, dona. Posso entrar agora? Pode, por favor. Na época que eu entrei lá, nós tínhamos o seu Marco como presidente honorário. Mas vou dizer aqui os presidentes que nós tivemos lá durante esse tempo. Francisco vocês conhecem, não sei o nome dele. Gileno, Miriam, Neia, Vivi, Cristóvão, Salete. Agora, todos esses trabalhadores aqui contribuíram com a casa de uma forma espantosa, contribuindo sempre, explicando o melhor, ajudando na cultura, ajudando nos ensinamentos, ajudando naquilo que precisava para que a pessoa galgasse um degrau a mais na evolução. Então, em todos estes aqui, eu lamento muito pela Vivi, coitadinha, está aqui agora. Oh, Senhor. Eu, por exemplo, fui presidente lá durante um mês. Eu não queria saber de ser presidente, eu não queria nada disso, assim como eu não quero hoje. Então, a Salete já andava por ali naquele tempo. Então, eu esperava ansiosamente que a Salete viesse. E hoje, se eu disser uma vírgula só contra a Salete, eu estou mentindo, serei perverso. Então, a Salete foi uma das trabalhadoras, uma das presidentes que nós tivemos ali, de mais eficiência, que mais trabalhou. Ela pegou o centro em situação, a papelada do centro estava irregular, então ela contribuiu com tudo isso. Agora então, para melhorar a situação, ainda para premiar ela, não é querer puxar o saco, não. Ela é realmente fantástica. Então, o que aconteceu? Para fechar isso ainda, nós vemos lá em cima, você viu lá como é que está construído? Sim, lá? A reforma toda, a reforma, aquilo ficou maravilhoso. Ela não perguntou assim, não, eu preciso de dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ela enfiou a cara e fez. Então, hoje, ela está só tenho que dar o parabéns, porque ela certamente vai ver o que eu estou falando aqui. Dou os parabéns para ela, porque fez aquilo que outros em décadas não fizeram, ela fez em pouco tempo. Então, eu estou com ela, tem meu respeito e consideração. E ela também, né, seu Cristóvão, vamos falar sério, tem uma equipe maravilhosa, uns rapazes que eu não conheço, assim, eu encontro, mas eu não sei o nome de cada um, que colaboram, não mede sacrifício, fico no meio da poeira, olha, Um deles é aquele ali, ó, que está ali atrás. Exatamente. Então, tudo isso é uma dádiva de Deus, né? Porque o que eles têm feito, o que eles têm ajudado e traz aqueles carros, porque eu não estou lá, mas eu sigo pelo grupo, eu vejo os carros que eles vão buscar mantimento, eles faz as cestas, e ela pede socorro se por acaso entrou uma água, já fala, estou a caminho, não sei o quê. Então, Deus também foi generoso com ela de pôr umas pessoas que colaboram e que Deus abençoe a todos, que continuem ajudando ela, porque ela merece. E tudo isso é de grande valor. Sim, e a gente pensa, por exemplo, com a Vivi, né? Ela que quis reintroduzir os cursos na casa. Foi. Então, eu lembro que ela batalhou muito para organizar, muito. Começar os cursos. E esses cursos é o que tem formado esses novos trabalhadores. Exatamente. Então, que tem ampliado, inclusive, o número de trabalhadores na casa hoje, por conta de todos esses anos de formar trabalhadores. Então,
praticamente eu só vivi, né, com essas duas dirigentes. Eu peguei um pedacinho da Neia, mas que logo já saiu, assumiu a Vivi, e que foi também uma preocupação muito grande nisso, de formar trabalhadores. Eu lembro até quando eu já estava começando a fazer os cursos, que o seu Cris, a dona Cita e a Vivi me colocavam para dentro. Não, vem aqui para você aprender, né? E eu ficava lá sentadinho, olhando como que eram os passes. Aí depois, normalmente, no fim do dia, perguntava as minhas dúvidas. Ah, por que aconteceu isso? Por que fez isso? Para a gente ir entendendo. Então, assim, o quanto o movimento de cada um fortalece o movimento como um todo, né? É verdade. E a gente entender que numa casa espírita, para quem está assistindo hoje, como é realmente difícil todos esses processos, que não é fácil, né? Não é fácil você ser dirigente de uma casa. Os dirigentes não recebem salário por isso. O tesoureiro, que tem que fazer todas as contas, não recebe o salário por isso. Então, são trabalhos o tempo todo realmente de doação e de voluntariado. Exato. Né? E que precisam. Então, para o tratamento, para a questão espiritual acontecer, a material também tem que estar bem organizada. Vamos né? reafirmar aqui ainda outra coisa que está vindo aqui na minha o seu Marcos não montou o Centro Espírita Cristão por esporte, não. É missão. Foi missão. Missão dele, que mesmo ele estando com a enfermidade terrível, ele suportou até os últimos dias dele. E era o primeiro a chegar, né? Sem era dúvida. O primeiro a chegar. Eu particularmente, eu agradeço muito a ele, e ele já veio ali, se manifestou e até me elogiou por isso, né? Eu agradeço muito ele, que ele está aqui agora. Está aqui agora vendo, dizendo para a senhora, dona, mandando um abração e um beijo para a senhora, dona. Obrigada. Ele está feliz pela senhora. Está feliz? Eu vi. Está feliz pela senhora. Ah, sorridente, sorridente. Ele tinha uma forma de fazer assim, ó. Assim. Ele fala assim, estou alegre e feliz. E aí, entender que agora, aqui é um novo passo, né? Esse espaço é a nova expansão do cristão. E que a palavra, tudo isso que está sendo trazido aqui, possa realmente ser inspirador no Brasil e no mundo todo. Que eu acho que a espiritualidade, Deus permite a evolução da ciência para que ela seja usada para o bem. Então, essa tecnologia que aqui hoje tem, por que não usar? Assim como Kardec teve que escrever à mão, hoje a gente pode falar e isso ficar gravado por séculos, por décadas, né? Para quem... o Wagner até brincou, a gente na próxima encarnação assistir a gente, né? Que ficou gravado na encarnação anterior. Fala, eu lá fazendo podcast, né? Está vindo aqui na minha cabeça, Kardec perguntou para os espíritos, vocês ajudam as pessoas? Ele falou, não só nós ajudamos, como os dirigimos. Sim. Então, nós devemos entender isso, que aqueles que vêm com missão já vêm preparado para isso, para montar uma casa espírita, para que os espíritos nos ajudem. Será que essa casa espírita que está ali só por esporte? Será que nós não temos ali uma pleiade de espíritos ajudando nós? Os encarnados? Tem muitos ali. Sim. E tudo para o bem. Então, aqueles que hoje, aquele que está falando de encarnação, aqueles que hoje, nós encarnados que trabalhamos ali, contribuindo de uma forma ou de outra, nós amanhã estaremos no plano espiritual, ajudando também de alguma forma ou de outra. E Sim. É isso aí, porque não pense que nós, quando desencarnarmos, tivermos como espírito lá do outro lado, nós vamos ficar na moleza. Não, nós vamos trabalhar e trabalhar muito mais ainda, porque aí nosso espírito não se cansa. O corpo cansa, mas o espírito está sempre atuante. Mas teve uma época, inclusive, não sei se a dona Diva deve lembrar, que vinha gente de fora, mandado de outros centros, até da federação. Sim, aquela Maria veio de lá. É lá no Cristão que você vai receber a cura. Olha só. Sim, devem ser tantas histórias de cura que passaram, né? Muitas. Gente que chegava assim de um jeito obsediado. Olha,
e todos eles falavam, me mandaram aqui, eu vim de outra casa. E a Maria já falou direto, vim da federação que me mandaram procurar o cristão. Zé Hermeterto falando assim, vocês não vão falar nada de mim? Ah, famoso Claro. seu Zé. Imagina se a gente vai esquecer o senhor, seu Zé, de jeito nenhum. Foi um grande amigo e Trabalhador, né? trabalhador incansável. Recebi tanto passe dele, tanto E tratamento. aquele jeitinho dele, que tudo estava bom, tapinha nas costas e trabalhava doente. E ele nunca se omitiu a trabalhar. E não trabalhava só no cristão, né? Não, Ele trabalhava em muitos muito lugares. nos outros lugares, pessoas Ia pediam atender as pra pessoas, ele, ia atender com amor, tudo. E era gozado, porque ele, espírito, e a mulher evangélica. É. Mas Igual em casa. A minha esposa é católica. Mas frequenta o centro. Enquanto sempre. Não, hoje não vai mais. É, mas Hoje eu ela lembro dela. Ficou orgulhosa e acha que a religião dela, mas ela bota fé em mim. Que às vezes os quadros que eu faço lá, ela não fala nada, mas ela vê que ali tem alguma coisa interessante. Ah, mas eu lembro da dona Neuza na recepção, Sim. recebendo, distribuindo Muitos e senha. muitos anos, Sim. muitos e Muito, muitos trabalhou. anos. Mas ela tem algumas irmãs lá no interior e ela todo dia está lá no celular falando com elas lá. Elas lá que botam minhoca na cabeça dela. E eu sempre digo assim, você está melhor, um pouco mais evoluída porque você casou comigo e veio pra cá. Você ficou naquela mesmice de sempre lá. De Olha, sempre. ela está assistindo agora, hein? Se eu quiser aqui agora. Tá assistindo? Corta aí então. Mas é isso, eu sei que a gente vai lembrando de histórias, as coisas durante todo o passado. E eu acho que é impossível imaginar a vida de nós sem o que a gente realiza no centro espírita, não é? Eu não consigo me ver sem essa realização, de alguma forma. Você fala que eu te ajudei bastante lá e você acha que eu parei com isso? Não, Eu ainda estou ajudando muita gente lá. porque a gente se sente ajudado também, Aquelas né? pessoas que chegam ali hoje, eu não sei porquê, mas eu vejo muita coisa na própria pessoa assim que está com problemas seríssimos. Eu sempre dou a palavra amiga, a palavra de conforto. Eu preciso ajudar essas pessoas com a palavra amiga e normalmente elas muitos lá, às vezes com ideia de suicídio, na quarta-feira iam lá, que ele agora está fazendo. Eu sabia que na quarta-feira ia render alguma coisa. Então, quantos iam na quarta-feira com ideia de suicídio? Depois, na outra quarta, ele voltava e já estava melhor por causa daquilo que nós falamos, daquela palavra amiga que nós botamos na cabeça dele. exatamente. Ensinamos ele a se melhorar, a evoluir, a empreender as coisas de uma forma melhor. E principalmente que a gente nós nos vemos cada vez mais como instrumentos mesmo, Exato. né? Então, o seu Marcos tinha essa missão, mas ele era um instrumento da espiritualidade para a realização de tudo que ele construiu. Todos nós somos esse instrumento, né? Porque o grande trabalho realmente é da espiritualidade que intercede por nós e intercede por esse próximo, nos intuindo a falar a palavra certa, intuindo aquela pessoa aí numa quarta-feira à noite, né? A dona Ana contando a história também dela, né? E ela procurando um centro e ela ouve a voz, não é aqui, anda mais um pouco, agora entra nessa rua. Então são coisas inexplicáveis. Eu mesma lembro que eu estava procurando, eu não achava, e eu passava em frente o cristão quase todos os dias, mas durante a semana. Então eu via a porta fechada, na época não tinha o escrito grande, que hoje você enxerga grande. Eu falava, meu Deus, quando que abre isso, né? Porque de domingo eu não passava ali em frente, eu passava durante a semana. Até que um dia eu parei o carro, estava até meio chuviscando, porque eu lembro que tinha um sulfitezinho grudado. Aí eu desci do carro para conseguir ler. aí eu falo, é de domingo, né? E aí foi quando realmente, de fato, eu comecei a frequentar Então, o cristão. Eu, na minha trajetória lá, poucos anos atrás, eu fiquei doente. Então, eu tocava lá a quarta-feira, que ele substituiu eu.
eu era o capitão lá na mesa mediúnica. Eu fazia, segunda-feira eu dava aula, fazia outras coisas lá. Então, fiquei doente. Aí, fiquei uns 3 meses fora de lá. Aquele ali entrou no meu lugar na quarta-feira. Outros entraram na mesa mediúnica. Quando eu cheguei de volta, que eu estava curado, aí eles vieram, o seu lugar está aqui. Eu falei, não. Vocês estão tocando bem, continue. Eu falei para a Salete, eu vou ficar aqui como ajudante. Estarei feliz se vocês me assentarem aqui como ajudante fazendo pequenos trabalhos. E foi o que valeu. Esse ali está tocando lá, mas eu não pensei que esse cara tivesse tanta capacidade do jeito que tem. E tem. Ele tem. Então, o Marcão, por exemplo, Marcão é o capitão do time na mesa lá da mediúnica. Ele é caboclo esperto, sagaz. Agradeço muito ele. Então, ficou tudo em boas mãos. Eu não posso, de forma nenhuma, pensar que eu estou lá no cristão e que aquilo lá é meu. Assim como eu achei a casa aberta, que me ajudou, então, as posições que eu adquiri lá, que ajudei, aqueles novatos também precisam dessa mão. Então, está tudo limpo. Precisam daquele espaço, né, para poder crescer e florescer. Exatamente. Eu não tenho nada lá. Não tenho nada, eu não sou dono de nada. Então, eu desejo a eles boa sorte, que Deus abençoe ele. Esse ali, então, eu não pensei que ele fosse tão esperto do jeito que é. E é. Então, tá para os cursos também, né? Hoje meu parceiro de professor, dá aula junto comigo. Então você tá no Básico 1 e Básico 2 já faz o quê? Uns 2 anos, 3? Sei lá, não lembro mais. Então, a gente não pode chegar lá e pensar que eu sou o dono disso aqui e não vou sair. Não, isso é orgulho. Isso é terrível demais. Então, a pessoa tem que compreender o seguinte, que nós achamos a casa. O seu Marcos não veio, formou a casa, foi embora. E aí? Ficou para os outros. E esses outros que estão lá vão morrer também, vão ficar para outros, e a casa viverá eternamente. Um dia será, alguns aqui, vai chegar aqui, contar a história do seu Cristóvão, Dona Diva. Aqui, esses já foram há muito tempo. Da Carla, do Wagner. Então, não é nosso, é dos outros. Nós encontramos e vamos deixar aqui. Nós pegamos o trem, caminhamos um pouco na viagem, um dia nós descemos na próxima estação e outros entram. E principalmente a gente pensar que a gente é só um intermédio mesmo. Se a gente pensa que a gente é um intermédio, então a gente só é um meio. E eu não sou realmente dona de nada e eu estou tentando contribuir do jeito que eu consigo, como todos nós, né, fizemos. Então, é exatamente o que eu tenho feito. Eu tenho visto pessoas mais novas lá. Eu já falei que eu vou ajudar. Se vocês me aceitar como ajudante, eu vou ajudar. E tenho ajudado. E tenho feito coisas bonitas lá na ajuda. Então, vocês podem falar, gente. Eu não posso ocupando o lugar de vocês também. Dona Diva, voltando um pouquinho para a senhora. A senhora também exerceu trabalhos na casa? Como foi a sua trajetória? Ou foi mais em apoio ao que o seu Marcos vinha desenvolvendo? Mais apoio, né? Porque eu não tinha mediunidade, né? Eu só ia acompanhar, ajudava né? Em qualquer coisa que precisasse. Eu colaborava em tudo. Mas assim, mediunidade mesmo nunca tive. Né? Mas ficou no suporte, na base, para ele poder desenvolver, né? Eu também não sei se eu tenho mediunidade. Mas vem aqui na minha cabeça assim, eu penso, será que é eu mesmo? E o Marcos falava sempre assim, quem quiser vir na minha casa pode vir, mas quando for hora de eu ir para o centro, tchau e benção, vocês podem ficar aí à vontade. É igual eu, Dona Dilma. Então ele não perdia. A última vez que acho que foi a Janine fez aniversário, vamos Marcos, vamos, né? Não vou faltar. Vamos Marcos, só, né? Vamos. Uma vez só não faz mal faltar. Foi o último aniversário que ele foi, né? Porque depois ele
faleceu, mas era assim, ele não deixava. Ele falava, pode vir em casa, mas a hora que eu tiver que sair para o centro, vocês fiquem à vontade e eu vou sair. Questão da disciplina, que é super importante, né? É, Ele era de uma dedicação total. Ele chegava primeiro. Era o primeiro a chegar e o Por incrível que último a pareça, sair. Eu chego primeiro hoje também. Também sou o primeiro. Eu vou arrumar as cadeiras. Posso fazer uma pergunta? Então, aí vocês escolhem quem quer responder. Se a gente pensar que esse vídeo aqui ele vai ficar eternamente online lá, daqui 50 anos, os novos trabalhadores do cristão estarão assistindo esse conteúdo. E eu queria saber o recado que vocês poderiam dar, alguém pode dar para esses futuros aí que vão estar lá no cristão. Como, né, cuidar dessa casa espírita, essa casa abençoada que foi construída com tanto suor, que agora está na mão dos nossos netos, dos nossos filhos. Eu digo aos meus irmãos que vão nos ouvir daqui a 50 anos, eu digo que o universo não tem fim. Caminhe, caminhe, que o Espírito é imortal e o universo é todo para nós. Compreender e entender que nós, aqui na Terra, nós vivemos num mundinho pequeno, mas o universo é grande. E que ele encham a casa de amor, porque sem amor nada a gente constrói. Dando amor, carinho, uma palavra boa, tendo a compreensão principalmente de ouvir. Porque ouvir é muito importante, porque ouvir com carinho, a pessoa desabafa, a pessoa... Ela se solta, abre, ela se sente acolhida. Uma oração, então, fica quieto. eu acho que eles têm que dar amor, amor e amor. É. O Marcos ia de semana lá no centro, né, para ver como que estava, se precisava fazer alguma coisa, e um dia ele ficou ruim lá. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Ele ruim, ele já tinha operado o coração, né? Eu falei, nossa senhora, agora o que eu faço? Um carro para chamar? Onde que eu vou chamar? É. Passei um nervoso danado, mas daí ele sentou, rezou, foi melhorando, melhorando, passou aquela crise que estava dando nele. É. E quando ele foi a última vez também no centro, no meio da semana, ele se sentiu mal, né? Se sentiu mal e começou a andar para lá e para cá, andar para lá e para cá, e chamamos o vizinho, porque os meninos não estavam nenhum, né? O vizinho estava lá. Aí levou ele para o hospital, daí não teve mais jeito, né? Mas ele foi até o último dia no centro, né? O último domingo ele estava lá. Realmente é. E continua, né? E continua. Ele gostava muito. Já 2 vezes lá. Primeira, eu não botei fé, mas na segunda eu tive que botar fé. Porque perguntei, Marcão, você conheceu o seu Marco? Não, não sei nem quem que é. Mas você deu a palavra para ele. Você deu o seu aparelho para ele. Ele falou, foi ele que, eu sei lá quem era ele, então manifestou assim. É. E continua, né? Eu acho agora também pensando na pergunta que o Wagner fez, eu acho que o amor, ele é fundamental mesmo para os trabalhadores de uma casa espírita, a determinação, a disciplina, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um querer muito grande dentro da gente, que envolve a nossa fé também. Então, qualquer trabalhador que for trabalhar numa casa espírita, ele tem que entender que ele tem que ter essa responsabilidade do trabalho. Que não é eu vou quando eu posso, eu vou quando eu dou, quando dá, mas se assumiu de quarta-feira e fazer o evangelho, então de quarta-feira eu vou fazer o evangelho. Se eu assumir o brechó e os docinhos, eu vou lá para cuidar do brechó e dos docinhos. Se eu assumir de dar uma palestra no dia 15 de março, eu estarei lá no dia 15 de março para dar a palestra. Então, eu acho que passa por uma responsabilidade que o trabalhador de uma casa espírita ele tem que entender que ele tem essa responsabilidade com ele, com a espiritualidade, mas principalmente com os outros companheiros que trabalham junto com ele. Lógico. Porque, imagina, no dia da palestra é a pessoa e naquele dia ela
falta. Lógico, pode acontecer alguns imprevistos de doença, enfim, de outras coisas. Aí que tá. Mas aí é uma exceção. Mas a gente tem que, eu acho que o meu recado é se comprometa. A disciplina, A né? disciplina. Eu falei com a Sérgio o seguinte, haverá algum dia de que essas pessoas não vêm. Aí eu entro em ação. Uhum. Que palestra eu vou fazer? Tá tudo aqui e por aqueles que me ajudam. Tá Sim. entendendo? Então, quantas vezes... Agora, eu assumi um trabalho ali que pareceu na minha cabeça, antes de nós começar os trabalhos ali, começar a palestra, todos os trabalhadores se reúnem ali. Então, eu tenho ali que dar uma pincelada numa coisa. Então, um dia eu falo da reencarnação, outro dia eu falo da mulher samaritana, outro dia eu falo disso. Então, o meu objetivo é esclarecer aquelas pessoas ali que existe isso e que se eles quiserem, eles podem procurar aquilo lá na doutrina espírita, existe para que eles se esclareçam mais. Aquele que a gente falava, o Homem dos Anéis, ele ainda vai? Não sei. O Homem dos Anéis. É, que ele andava cheio de anel, coisa. Não, dona Diva, esse não vai e faz muito tempo que ele não vai. Ali mudou tudo. Mudou tudo. A senhora não encontra mais nenhum daqueles trabalhadores ou pessoas que vão lá assistir as palestras, não vão mais. Tudo diferente. Ele bebia muito, né? E ele ia lá no centro. E o Marcos conversava com ele. Você quer vir aqui no centro, você não pode beber, né? Você senta na última cadeira para ouvir o evangelho. E conversava muito com ele. Depois ele largou de beber. E tanto que depois, no fim, parece que ele estava trabalhando lá. Ele ajudava chamando as pessoas. É o seu Oliveira. Agora ele não... Empurrava o carrinho com a água. Isso, Oliveira. Ah, isso. E parece que ele estava dando passe também, né? Ele foi embora para o interior. Oliveiros. Diferente o nome. Oliveiros. Eu lembro dele, ele chegava para mim, ele falava assim para mim... Sabe quem ama muito você? Aí eu falava assim, eu sempre falava a resposta, não, né? Não. Aí ele falava assim, Jesus. Aí no outro domingo ele chegava pra mim, sabe quem ama muito você? Eu falava assim, não. Aí ele falava, Jesus. Jesus ama muito você. Sim. Agrada a gente. Sim. Ele. E era um lembrete, né? Que todo dia ele falava, olha, Jesus ama você, né? Do jeitinho dele. Muitas pessoas não estão mais lá, dona Diva. Os trabalhadores são praticamente novos. Velho mesmo são poucos os que tem lá. Não tem mais. Essa aqui também foi embora. Quanto tempo não fui embora. É que meu marido não está bem. Seis de lado, e a senhora foi. Não está lá. Porque a senhora... Mas eu vou voltar, pode ter certeza. A senhora fazia falta e faz falta. Irei. Isso, são os percalços da vida, né? É como o seu Cris falou, né? A gente entra numa estação de trem, desce em outra, depois a gente volta a pegar o trem de novo. Por exemplo, e assim 20 anos sem faltar um domingo. Eu também não falto de jeito nenhum. Faltei que fiquei doente, mas logo que eu sarei, fiquei legal. Voltei e me sinto bem, saio de lá leve. Que bom. Saio de lá assim, alegre. Eu saio dizendo assim, oh meu Deus, muito obrigado por eu estar bem. No duro mesmo, no caminho da minha casa, eu vou assim. E quando eu venho dizendo assim, meu Deus, me ajude que eu faça um bom trabalho. E chego primeiro que todo mundo, sento lá na mesa, daquela mesa da frente lá. Aí eu faço a minha oração lá. Peço a Deus que eu faça um bom trabalho naquele dia. E são tantas pequenas coisas que a gente vai lembrando, e eu acho que é importante a gente compartilhar isso, é o motivo dessa conversa. Eu lembro uma época que eu ficava mais atrás, nas últimas cadeiras, que era justamente também para, ficar na vibração enquanto a palestra acontecia, né? Então tinha algumas pessoas que ficavam à frente, alguns trabalhadores, e alguns trabalhadores que sentavam mais no fundo.
para ficar nessa sustentação. E eu lembro que o seu Cris, às vezes ele sentava ao lado de uma pessoa, e eu estava lá de trás, então eu enxergava, né? E aí ele ficava só com a mãozinha assim do lado. Aí a pessoa assistindo a palestra, ele com a mãozinha assim, aí eu falei, olha, o seu Cris já está dando passe naquela pessoa, naquele assistido, sem ela mesmo perceber. Porque estava lá sentadinho um do lado do outro, ele com a mão assim, e eu falava assim, olha quanto que nós recebemos quando adentramos uma casa espírita. Então, mesmo tudo que o trabalho espiritual nos demanda naquele momento, que ele nos envia naquele momento, então cada pessoa que está lá recebe, antes mesmo de ir para a câmera para receber os passes, os tratamentos, já está recebendo o tratamento espiritual, né? Tá. Eu continuo até hoje, sentando lá atrás. Então, eu fico olhando as pessoas. Qualquer sinal de um ataque ali, de desequilíbrio, eu estou lá junto. Então, antigamente parecia muito isso. Aqueles obsessores que jogavam cadeira longe, a senhora lembra disso? A senhora lembra disso? A senhora estava junto? Então, hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Não sei, eu acho que nós evoluímos, ou não entra mais esse tipo de gente lá, aquele na porta ali é barrado. Então, mas hoje está legal, está ótimo. Não tem mais. A gente está despreocupado. E se alguém tem que se manifestar qualquer coisa, vai para a mesa. Já vai direto para a mesa mediúnica. Ou se alguém está com algum problema, já vai para cima direto. A gente já leva para cima. Mas no começo ali no cristão e a gente bem como se fala, carregado. Nossa Senhora, dava trabalho. Tinha um quartinho que fazia o PD. Nossa Senhora, ali era triste, viu? A turma. Essa aqui estava junto. Tá. Essa aqui participava muitas vezes com nós lá, dessa situação. Eu lembro disso também. Quando eu comecei a frequentar mais, né? Até na época da NEA, era um atrás do outro. Ficava aquela fila de gente esperando, né? E hoje já não necessita mais a pessoa estar presente lá, né? Pode ser feito esse tratamento todo à distância, né? Pelo pensamento. Hoje nós estamos no céu, graças a Deus. Que histórias mais? Assim, nós estamos vendo como tudo na humanidade e as pessoas individualmente têm todo o seu processo, né? Então, seu processo de crescimento, e aí o crescimento de cada um vai ajudando no crescimento de todos. Então, hoje o cristão se encontra nesse momento, mas vocês que já frequentam há muito mais tempo, que tem toda essa trajetória, contem pra gente um pouquinho momentos marcantes que foram, às vezes, atitudes decisivas até para a própria manutenção do centro espírita. Então, assim, a gente já vem conversando que não é fácil manter um centro, né? Que todos eles passam por essa dificuldade e que sempre tem que ter um dirigente que é lá o líder, né? Que vai manter aquilo vivo, aquilo organizado para poder receber as pessoas. Mas, assim, o que vocês consideram, olhando para a sabedoria que vocês adquiriram com todo esse percurso, o que considera importante para a manutenção de um centro espírita? A união. União. Como eu falei, amor, união, trabalhar sempre pelo bem, com a cabeça erguida e pensando que Jesus está sempre com a pessoa, sempre naquela casa, sempre com você mesma. E o momento que você sai da sua casa, eu saio da minha casa para ir fazer um trabalho, para ajudar e de coração aberto, que isso é muito importante, não olhando se a pessoa está bem vestida, se não está. A humildade dentro de si é o primeiro passo. Porque você tendo humildade, você consegue ver a coisa como realmente é, sem preâmbulos, sem nenhuma mistificação, que é muito importante a pessoa. Por exemplo, você vai dar um passo na pessoa. Você sente que uma entidade está com aquela pessoa. Você tem que primeiro se fortalecer pedindo ajuda
a espiritualidade, a Jesus em primeiro lugar, e para que essa pessoa saia bem, que ela tenha condição de sair dali fortificada, porque esse é o primeiro passo. Porque não adianta você estender as mãos para dar um passo se você não se liga com a espiritualidade para aquela pessoa se sentir bem. Então, você tem que se corrigir primeiro para depois passar. Se fortalecer primeiro. E se corrigir, né? Porque se você vai dar um passo de qualquer jeito, então, porque é um aprendizado. Ali você, quando está dando um passo com uma coisa, você recebe a orientação da espiritualidade do que aquela pessoa precisa. Não é só jogar as mãos e sem falar nada. Eu sempre dei passe fazendo sempre uma oração para aquela pessoa. E também o Marcos falava assim, para dar o passe não precisa pegar na pessoa, não precisa encostar na pessoa, não. É tudo certinho de longe, né? Sim. Porque se vai dar passe, encosta. Nós tínhamos um problema muito grande lá em relação às mulheres. Então, tinha mulheres lá que com degotes aqui. Então, isso era um problema lá. Isso aí houve diversas situações lá que o São Marcos batia nisso que as mulheres viessem um pouco mais fechadas. Agora, em relação ao passe, não precisa pôr a mão. De longe. Não de longe. Ele vivia me chamando e ele dava o passe para mostrar como que era para não encostar, né? Eu falei, pronto. E o senhor Cris, o que o senhor acha importante, que eu perguntei, para se manter uma casa espírita funcionando? Que conselhos o senhor também daria? Vixe, sou bastante conselheiro. União, amor, fraternidade. A fraternidade é muito importante. Não ter ciúme de quem quer seja. Cuidado muito com a vaidade, né? Vaidade, sim. O melindre. Melindre. Esse melindre é o veneno entre os espíritas. Às vezes tem lá, a pessoa quando está melindrosa, ela vê uma pessoa lá conversando, ou com imunidade baixa de espírito, ele vê a pessoa lá conversando com outra, ela fala assim, já está falando de mim, olha lá, ó, mas não tem nada. Então, melindre é terrível. Agora, você tem que ir lá, ouvir muita coisa e não se melindrar, compreender, tratar aquilo com o coração limpo, com muita atenção para que não venha a acusar quem quer que seja, porque não está trabalhando direito, ou não está fazendo isso, ou não está fazendo aquilo. Nós não podemos ser desse jeito. Nós devemos compreender que aquele irmão que está lá, ele pode estar num grau evolutivo mais baixo, mas ele vai seguir um dia subir mais. Então, nós precisamos entender isso, que muitos de nós temos em grau evolutivos diferentes uns dos outros. Então, nós precisamos entender que aquele irmão que está, às vezes, cometendo algumas gravidades, ele vai melhorar e um dia será melhor. Porque ele vai evoluir também. E a pessoa, quando evolui, ele entende melhor, compreende melhor, faz as coisas melhor. Ninguém precisa estar chamando a atenção dele. Então, isso, graças ao ensinamento que nós recebemos lá e a aprimoração que a Salete está fazendo ali, de todo mundo estudar, ela tem uma porção de gente estudando, não sei se... Sim. Então, e o estudo é importante. Quando Kardec disse, espíritas instruí-vos, já estava mostrando, abrindo o caminho para que a gente possa nos sentir melhor, porque tudo aquilo que nós pensamos de ruim ataca o nosso coração. Então, se nós tivermos uma mente limpa, uma mente clara, para que todos possam ser tratados com amor, nós não vamos sofrer enfermidades, não vamos sofrer melindres, nós não vamos ter nada, nós estamos limpos. Eu acho que isso realmente que é a gente pensar no mais importante, como a Dona Diva falou. Primeiro, Dona Lourdes,
Tô trocando hoje, hein? A dona Lourdes falou que primeiro a gente tem que, né, se autoconhecer nesse sentido, se melhorar para poder depois oferecer ao próximo nosso melhor. Porque é isso, a gente só oferece o que tem dentro da gente. Da gente, então, primeiro vamos cuidar do que é isso que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer para o outro, né? E realmente isso que o seu Cris falou, a gente, fechando um pouquinho, centros espíritas, as pessoas acham, quem adentra um centro espírita, que todo mundo lá é perfeito, né? Não é, nós somos trabalhadores que estamos buscando o nosso próprio melhoramento, acima de tudo. Então, sim, vai ter erro, vai acontecer às vezes alguma coisa, mas a gente vai tentar melhorar, né? E eu acho que isso que é importante deixar muito claro para as pessoas. Melindres podem acontecer numa casa espírita? Sim, claro. Claro. Somos todos espíritos imperfeitos, mas e o que a gente vai fazer para melhorar? Para que isso diminua cada vez mais? Como que a gente pode, principalmente eu acho que aí os dirigentes das casas que enfrentam muito essa questão de como administrar tantos trabalhadores em prol de um bem comum. E a gente, pensando em Jesus, quando escolheu os seus apóstolos lá, os seus discípulos, né, na verdade, eram todos muito diferentes e cada um com a sua particularidade. Estavam, sim, em graus evolutivos diferentes, cada um tinha lá o seu, né? E era esse o motivo. Então, se nós também estamos trabalhando numa casa espírita, é para a gente aprender a conviver. É o primeiro exercício. Então, na nossa família, é a célula menor, onde a gente vai ter as nossas maiores provas de conviver com os nossos parceiros, filhos, enfim. Ali estão as primeiras, mas no segundo momento estão esses outros, que é o trabalho, é onde eu estudo, é um centro espírita que eu frequento, ou a igreja que eu frequento, né? Que é onde a gente vai exercer, se realmente a gente aprendeu a ser humilde, se a gente aprendeu a ter paciência, se a gente aprendeu de verdade a amar o próximo. Exato. É lá que vão estar nossas provas. Eu sempre digo que o nosso evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo, é o caminho da nossa roça. Se nós conseguirmos entendê-lo, nossa vida será uma maravilha, porque nós vamos saber compreender o nosso irmão e todos aqueles que nos rodeiam. Com certeza. Bom, ter paciência, né? Ter paciência. E aquele que estuda o Evangelho, ele compreende que a casa dele deve ser um lugar de muita compreensão, de muito... Estou esquecendo o nome agora, de... Resiliência, de paz, paciência. Não, tem lá, diálogo. Diálogo. Às vezes me fala, mas volta, diálogo. Diálogo, como uma maravilha. O diálogo é bom, o diálogo, né, nos enche o coração de amor, de paz, de caridade. Apesar de que eu sou mais... o meu grau evolutivo ainda está atrasado. De todos nós. Eu tenho lá os filhos, o mais novo, o mais cavudo, tem 40 anos. Então... A gente vai vivendo, vai aprendendo, né? Sim. Cada vez mais. Com o tempo todo. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer vocês três. Gostaria de saber se vocês gostariam de dar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa. E sempre é bom ouvir as histórias, ouvir os mais velhos. Não que eu seja novinha, mas eu acho que sempre é bom a gente ouvir essas histórias para que a gente possa nos inspirar. Né? Eu gosto muito da Salete. Eu acho que ela está levando o centro muito bem. E ela é muito, assim... capaz. É uma pessoa aberta, boa. E É. eu sempre falo que Deus abençoe ela, que ela continue nessa luta com o coração aberto, sempre disposta a ouvir, porque ela nunca, do tempo que eu fiquei com ela, mesmo quando ela não era presidente, era uma pessoa que você podia conversar com ela abertamente. Então, que ela continue arrecadando cada vez mais do seu rebanho, que ela cresça cada vez mais espiritualmente, porque ela é uma filha para mim. Sim. Você
tudo que você falou sobre mim aí enriqueceu muito mais ainda o meu cabedal. Mais histórias para serem contadas, né? Qualquer dia a gente vai reunir os filhos do seu Cris aqui. Todo mundo que se sente filho dele, Parece, né? parece que nenhum pendeu para o espiritismo. Ó. É a mãe... Eu não posso forçar. Seus filhos reais, mas e os de filhos coração? espiritual, que ela Os filhos tava- espirituais que eu estou falando. São muitos. Lá, eles estão meio difícil. Meio difícil. A Corina, ela gosta do espiritismo, né? Ela, de vez em quando, vai lá no centro, porque é vó também, agora tem os netos, não Tem tem os tempo netos. para nada, né? Então, mas quando ela pode, ela vai lá no centro, ela assiste Todo palestra, ano ela gosta ajuda muito. o cristão um pouquinho. Que ela... Aquele que morreu recentemente, dias antes ele esteve lá no centro. É, Juliano. Disto. Dias antes ele esteve lá. Coitado, vai ver que já estava pressentindo. É. Mas que Deus o abençoe. Se ele foi bem, porque ele foi bem assistido. Foi. E ele estava no caixão assim com uma aparência boa, não estava com aparência assim de sofrimento. A feição dele estava boa. Tranquila, mesmo, né? Tranquilo. É. Então, muito obrigada. Gostaria, assim, de agradecer também a quem está aqui nos assistindo, que continue compartilhando o vídeo para que ele possa chegar a quem precise, seguindo o nosso canal Espiritismo com Cristo. Lembrando que segunda-feira fazemos Evangelho aqui, toda segunda-feira às 18 horas ao vivo. E seguir os outros quadros, a leitura, a discussão do livro, Cartas de Paulo. E agora, em breve, também teremos mais aí novidades no nosso canal. Então, muito obrigada, seu Cris, muito obrigada, dona Lourdes, muito obrigada, dona Diva, por estarmos aqui.